Você está cansado da vida. Ou só da vida que está vivendo? Existe um cansaço que o sono não cura. Você conhece esse tipo? Aquele que acorda com você, que se disfarça de exaustão física, mas que, lá no fundo, é ausência de sentido. Não é só o corpo que pesa, é a vida. Você sente isso? A rotina se repete como um eco que não responde. Você acorda, cumpre, entrega, sobrevive. Mas dentro, algo aperta, algo que não grita sussurra. E por isso mesmo, machuca mais. Porque o que dói em silêncio costuma durar mais tempo. Você já se perguntou se está realmente cansado da vida? Ou apenas da vida que está levando? Você sabe diferenciar os dois? Ou se acostumou tanto com a ausência de si, que acha que o vazio é normal? Às vezes, não é a vida que está pesada, é a forma como você está carregando. E, na maioria das vezes, esse peso tem nome: pressão, cobrança, vergonha, medo, culpa. Você carrega quantos desses agora? Quantos desses pesos foram impostos e quantos você mesmo abraçou, acreditando que era o preço por ser aceito? Quantas partes suas você anulou para caber? Quantas vezes você foi gentil com os outros e cruel consigo? O mundo te ensinou a produzir, performar, agradar. Mas quando foi que ele te ensinou a viver? Você lembra de ter aprendido a respirar sem culpa, a sorrir sem se explicar, a parar sem se sentir inútil? Talvez o que esteja te cansando não seja a vida em si, mas essa versão engessada dela que você foi forçado a aceitar. Aquela onde descanso é luxo, alegria é distração, vulnerabilidade é fraqueza. Mas e se você tivesse aprendido diferente? E se tivessem te dito, desde o início, que viver é mais do que cumprir tarefas? Você ainda estaria nesse estado de torpor? Ou teria feito escolhas diferentes? Quando ainda tinha coragem de escolher? Você se sente vivo? Ou apenas consciente? Você sente o tempo? Ou só corre contra ele? Quando foi a última vez que um dia seu passou devagar? Não por tédio, mas porque foi pleno. Você se lembra do último momento em que sentiu que estava exatamente onde precisava estar? Ou todos os seus dias parecem rascunhos inacabados? A vida que você leva hoje, ela te representa? Ou é só o reflexo das decisões que você tomou quando ainda não sabia quem era? E se você pudesse recomeçar agora sem medo, sem vergonha, sem pressa, o que deixaria para trás? O que não levaria com você? Quem deixaria de ser? Você sente que tem escolha? Ou acredita que já passou do ponto? Mas quem foi que te convenceu disso? Quem te disse que já é tarde demais para mudar? Quem te fez acreditar que estabilidade vale mais do que paz? Você já parou para pensar que talvez esteja investindo toda a sua energia na manutenção de uma vida que nem te alimenta? Que talvez sua maior fonte de esgotamento não seja o excesso, mas a ausência de sentido, ausência de verdade, ausência de você. Você ainda se reconhece na sua rotina? Ou tudo parece automático demais, como se alguém estivesse te controlando por controle remoto? Quantas decisões suas foram baseadas em medo? Medo de fracassar, de desagradar, de desestabilizar, de ficar só. Mas você está mesmo acompanhado? Ou apenas cercado? Você se sente visto? Ou apenas observado? Existe diferença entre ser notado e ser acolhido. Você está rodeado de pessoas, mas sente que ninguém te escuta de verdade? E você, mesmo tem se escutado? Você ainda pergunta o que quer? Ou só cumpre o que precisa? Quando foi a última vez que fez algo só porque te fazia bem? Sem justificar, sem monetizar, sem transformar em conteúdo. Só porque sim. Você ainda lembra como é isso? Ou o mundo te convenceu de que tudo precisa ter utilidade? Até sua dor precisa ser bonita. Seu descanso precisa ser produtivo. Seu tempo livre precisa gerar retorno. E sua alma? O que ela está pedindo? Ela ainda sussurra por entre os seus "depois eu vejo". Quantas vezes você sentiu vontade de chorar e não deixou? Quantas vezes sentiu vontade de sair correndo, mas ficou por educação? Você já se perguntou quantas vezes se traiu? E quantas dessas traições foram em nome de um conforto que, no fundo, nunca veio? Você ainda acredita que está tudo bem? Ou só não tem forças para começar de novo? Mas e se não for sobre recomeçar do zero? E se for apenas sobre parar de continuar o que te destrói? Você já pensou que talvez a cura esteja em desistir? Não da vida, mas dessa forma de vivê-la. Dessa versão de você que só sobrevive. Dessa pressa que te impede de sentir.
Dessa lógica que te obriga a justificar tudo com produtividade, você ainda se emociona com o que faz? Ainda se surpreende consigo? Ainda se admira? Ou virou especialista em exigir, punir, cobrar? Você está se tratando como um robô? Você descansaria se pudesse? Ou nem mais consegue relaxar sem culpa? Você sente prazer em algo ou só alívio? Você ainda se sente humano? Ou está tentando tanto dar conta que esqueceu que você não foi feito para suportar o insuportável? E se o cansaço que você sente não for falha sua, mas consequência de um sistema que normalizou o inumano, você já se deu permissão para parar? Para não ser eficiente? Para não estar certo? Para não parecer forte? Você sabe o que te dói ou só aprendeu a funcionar apesar da dor? Quantas partes suas foram ignoradas até se calarem? Quantas vontades você engoliu até esquecer que um dia desejou algo diferente? E agora que está aqui, exausto, em silêncio, talvez lendo isso na madrugada, o que ainda vive em você? Existe algo que pulsa, mesmo que fraco? Existe um desejo, um fio, uma lembrança, um eco? Você se permitiria escutar? Você ainda quer viver? Ou só quer parar de sofrer? Porque, sim, são coisas diferentes. E a vida pode não ser o problema. O problema pode ser a vida que você aprendeu a aceitar como única opção. Mas há outras. Elas existem. Mesmo que o mundo diga que não. Mesmo que o medo diga que é tarde. Mesmo que a culpa diga que seria egoísmo. Viver não é egoísmo. É coragem. E você não está fraco por querer outra vida. Você está forte por ainda conseguir desejar. Tem gente que só percebe que está preso quando o corpo começa a gritar. E o seu já gritou, com dores que não tem causa aparente, com cansaços que o sono não resolve, com aquele peso estranho no peito que aparece só quando você para? A maioria das pessoas vive anestesiada, porque sentir dói, e quando dói, é mais fácil fugir, trabalhar mais, cuidar dos outros, encher a agenda, postar frases de impacto, dar risada no automático. Mas e quando tudo silencia? Quando a festa acaba, o expediente termina, o telefone para de tocar. Quem sobra aí dentro? Você consegue ficar em silêncio consigo? Ou o barulho de dentro é alto demais para ser suportado? E se for justamente aí que está a resposta? E se o desconforto for um pedido de socorro do que ainda é verdadeiro? Você já parou para pensar que talvez você não esteja perdido? Talvez você esteja sufocado. Sufocado por rotinas que não escolheu, padrões que engoliu, regras que aceitou, papéis que assumiu. Mas a pergunta é, você ainda quer continuar interpretando esse personagem? Ou chegou o momento de descer do palco e olhar no espelho? Você se reconhece? Ou tudo o que vê é uma construção social? Acordar, produzir, sorrir, calar, cumprir, repetir. Você foi feito para isso? Ou foi treinado para aceitar isso como única opção? Quantas versões suas foram podadas para que você desse certo? E o que significa dar certo? Afinal, ganhar bem, ter status, ser admirado? Mas e se, para isso, você precisar abrir mão da sua paz? Vale a pena? Você ainda acredita que sucesso é sinônimo de plenitude? Quantas pessoas bem-sucedidas você conhece que estão adoecendo em silêncio? Quantas vezes você mesmo sorriu para fotos e chorou no banheiro depois? E se a verdadeira falência não for financeira, mas emocional, você já se perguntou quanto ainda aguenta? E o quanto está fingindo que aguenta? Você ainda sabe o que gosta? Ou só vive o que sobrou? Você ainda sente tesão pela vida? Ou tudo virou uma sucessão de obrigações? E se você parar agora não por fraqueza, mas por lucidez, o que voltaria a pulsar? Você consegue imaginar uma vida com mais verdade? Ou isso já parece ficção? E se eu te dissesse que não é tarde demais? Que não importa quantos anos você viveu no automático, sempre é possível voltar. Voltar para onde? Para dentro. Voltar para o que te faz respirar mais devagar. Para o que te lembra quem você era antes do trauma, antes do medo, antes da exigência. Você ainda sabe onde isso mora? Você consegue imaginar uma vida onde você não precise se explicar o tempo todo? Onde você seja compreendido sem performance, amado sem exagero, aceito sem esforço? Você já desejou isso? E se esse desejo for mais verdadeiro do que todas as obrigações que hoje te consomem?
Você tem coragem de seguir esse desejo? De mudar a direção mesmo depois de ter investido demais na rota errada? Ou vai continuar justificando uma dor só porque já se acostumou com ela? Você já percebeu como um medo disfarçado de responsabilidade te impede de mudar? Quantas vezes você quis algo, mas pensou, não posso, já estou velho, já fui longe demais, já estou comprometido. Mas e você? Está comprometido com quem você é? Ou só com o papel que esperam de você? Você tem ideia de quantas pessoas passam a vida inteira sustentando uma identidade que as adoece, só por medo de serem julgadas por abandoná-la? Você quer ser uma delas? Você prefere viver pela metade ou começar uma vida inteira agora? Você aceitaria a dor do recomeço, se isso significasse viver com verdade? E se ninguém entender, você ainda seguiria? Ou sua verdade depende da aprovação dos outros? Você sabe quem são os outros? Quantas dessas pessoas pelas quais você vive estariam com você se tudo desabasse? E se a resposta for poucas, isso não te diz algo? Você já pensou em se escolher? De verdade, sem pedir desculpas, sem se diminuir, sem se sabotar. Você já se viu como prioridade? Ou sempre como recurso? Você ainda se permite sentir raiva do que te feriu? Ou já pulou direto para o perdoa e esquece porque ensinaram que sentir é fraqueza? Mas e se sentir for o único caminho para curar? Você já engoliu tanto que agora não consegue mais digerir? Já empurrou tanta coisa para o fundo que agora o corpo grita? Você está cansado do que exatamente? Da rotina? Do ambiente? De si? Ou de tentar se encaixar em um mundo que exige que você se negue? Você conseguiria parar por uma semana e simplesmente observar como você respira, como você come, como você fala, como você se trata. Você se trata bem? Ou fala consigo com a mesma dureza que um inimigo falaria? Você se encoraja? Ou se sabota com frases do tipo, não vai dar, não, é para mim, vou ficar quieto? Você consegue imaginar como seria sua vida se você fosse seu próprio amigo? Se você tivesse a mesma compaixão que tem pelos outros? Você já percebeu que vive resgatando quem te machuca, mas esquece de cuidar de si? E se essa inversão for a raiz do seu cansaço, você vive tentando ser o que esperam, e por isso, mesmo não consegue mais sentir prazer em existir? E se o cansaço for, no fundo, uma saudade? Saudade de si. Saudade de uma vida onde havia espaço para respirar, para rir à toa, para amar sem medo. Saudade de acordar sem querer fugir. Você ainda sente isso? Essa saudade é sua alma pedindo passagem, pedindo permissão para voltar. Você vai permitir? Você ainda está aí, mesmo depois de tudo que passou, mesmo com a bagagem que carrega, mesmo com os silêncios que engoliu, com os gritos que abafou, com as versões suas que ninguém jamais conheceu. Ainda assim, você está aqui. Não é isso, de algum modo, uma forma de milagre? Talvez você tenha acreditado por muito tempo que era fraco por sentir demais. Mas e se a sua sensibilidade for exatamente o que te manteve vivo até agora? Você já pensou nisso? Que apesar de tudo, você ainda se importa, ainda deseja, ainda busca, ainda lê textos como esse esperando encontrar alguma coisa, uma faísca, um sinal, um motivo. E se isso for coragem? A coragem de continuar sentindo quando o mundo insiste em anestesiar. Você consegue perceber que o seu problema nunca foi não ter força, mas ter carregado sozinho o que era demais para um só? Você aprendeu a ser sua própria estrutura. Mas quem foi sua casa? Você é apoio para tantos. Mas onde você desaba? E se encontrar um novo caminho não for sobre fazer grandes mudanças agora, mas sobre começar com uma pergunta honesta? O que em mim ainda está vivo? Mesmo escondido, mesmo abafado, mesmo desacreditado, você sente? Você ainda se emociona com certas músicas, com certas lembranças, com certas ideias que vêm e vão como um sussurro? Você ainda imagina uma vida diferente? Se sim, você já deu um passo. Porque só sonha quem ainda não morreu por dentro. Você está pronto para o próximo? Não precisa ser radical, não precisa mudar tudo. Mas e se você começasse por você? Por se ouvir com mais gentileza, por dizer um não que você engole há anos, por abrir mão de uma exigência cruel, por dormir mais cedo sem culpa, por abraçar alguém de verdade sem celular, sem pressa, sem disfarce. Você ainda acredita que merece amor? Ou a vida te convenceu de que precisa conquistar
afeto como quem cumpre metas? Você já entendeu que descanso não é prêmio, é direito? E que sua existência não precisa ser justificada por produção? Você pode, sim, ser importante só por estar aqui. Você pode ser digno de cuidado sem ter que se quebrar. Você pode se reinventar mesmo depois de tudo. Quem disse que não? Quem disse que está tarde? Quem disse que você precisa seguir nesse formato até o fim? Você está disposto a revisar suas verdades? A perguntar de novo o que realmente te faz bem? A redefinir sucesso, amor, propósito? Você se permitiria escrever um novo roteiro com a sua letra, no seu tempo? Mesmo que ninguém entenda? Mesmo que digam que você mudou demais? Você teria coragem de responder: ainda bem que mudei. Por quê? Mudar não é abandonar quem você foi, é honrar tudo o que viveu, e ainda assim seguir em direção a quem está se tornando. Você consegue imaginar isso? Uma vida em que você não precise fugir de si? Uma rotina com mais presença, mais prazer, mais significado? Você se permitiria voltar a caminhar com o próprio ritmo? Você aceitaria decepcionar algumas pessoas para, finalmente, não se decepcionar? Mas você daria uma chance ao novo, mesmo sem garantias? Mesmo com medo? Mesmo com cicatrizes? E se você falhar? E se não der certo? E se doer? E se der certo? E se você descobrir algo sobre-se que te emocione de novo? E se você sentir algo que te lembre porque ainda vale a pena continuar? Você deixaria isso acontecer? Você já percebeu que, muitas vezes, é a sua expectativa de controle que te impede de viver? Você quer tanto prever o futuro, que esquece de habitar o presente? E se o presente for tudo o que você tem, você está nele? Ou ainda vive revivendo o que passou, e ensaiando o que talvez nem aconteça? Quantos dias você perdeu por medo de perder? E se, no fim, o que mais dói não for o que aconteceu, mas tudo o que você deixou de viver por precaução? Você está disposto a quebrar esse ciclo? A se perdoar pelo que não conseguiu, pelo que não sabia, pelo que não deu tempo? Você está pronto para parar de sobreviver? Porque, talvez, viver não seja sobre consertar tudo. Talvez viver seja sobre olhar para dentro com ternura e dizer: mesmo assim, eu ainda me escolho, com tudo o que falhou, com tudo o que quebrou, com tudo o que ficou pelo caminho. Você ainda está aqui, e se está, então ainda dá tempo. Tempo de recomeçar, tempo de se escutar, tempo de experimentar um novo tipo de amor, aquele que começa em você. Não é egoísmo, é retorno, voltar para casa, voltar para dentro. Voltar para o que importa. Você está disposto a tentar? Porque talvez, no fim, você nunca tenha estado cansado da vida. Talvez só tenha se cansado de viver uma vida onde você não estava. Mas agora, você pode voltar. Qual parte da sua vida te dói mais? A que você vive? Ou a que você desistiu de viver? Compartilhe aqui nos comentários. O que em mim ainda espera por mim? Se essa série falou com o seu coração, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe com alguém que também está cansado mas ainda tem esperança. Porque viver de verdade começa quando a gente para de se abandonar.